Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o Dia Internacional de Combate à Homofobia e saber um pouco mais sobre a luta para acabar com essa forma de preconceito que ainda atinge tantas pessoas no Brasil e no mundo. Também vamos falar sobre a pancadaria entre torcedores de CSA e CRB que aconteceu no Rei Pelé no fim do último jogo entre os dois times. Vamos saber as providências que estão sendo tomadas pela Justiça para punir agressores e evitar outras situações como essa. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou o termo homossexualismo da CID, a Classificação Internacional de Doenças. A OMS também declarou oficialmente que a homossexualidade não constitui doença nem distúrbio. Desde então, 17 de maio passou a ser considerado o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Nildo Correia, presidente do Grupo Gay de Alagoas, está comigo aqui no estúdio e vai falar um pouco mais sobre a luta para acabar com essa forma de preconceito aqui no estado e as conquistas alcançadas até agora. Esse panorama mundial que institui e retira, provavelmente nesse intuito realmente de acabar com a homofobia, às vezes ele não faz a onda na sociedade, ou seja, ele não chega na sociedade. Por quê, Nildo? Com certeza. Infelizmente, mesmo em 90, a Organização Mundial de Saúde reconhecer... Pode voltar, né? Claro. Mesmo a partir de 1990, onde a Organização Mundial de Saúde passou a reconhecer que a homossexualidade não era doença, tirando o ismo da pronúncia, e em 92 declaradamente oficializando, mesmo assim ainda hoje para algumas pessoas, inclusive para religiosos e parte da sociedade, ainda declara a homossexualidade como uma doença, como algo errado, infelizmente. E quando isso vai repercutir junto à sociedade, quando a sociedade vai passar a fazer pressão, por exemplo, nos congressistas, em alguns com uma tendência muito fervorosa e ortodoxa? Eu vejo principalmente o panorama atual preocupante. Infelizmente hoje nós temos uma bancada fundamentalista muito grande e infelizmente a gente tem que reconhecer que hoje eles têm um certo poder dentro, não só dentro do Parlamento Federal, como o próprio Parlamento local, que a gente vê, infelizmente, às vezes não são nem evangélicos, são fascistas mesmo, que utilizam da religiosidade mesmo para não só tirar direitos da população LGBT, mas as minorias em geral, mulheres, negros, religiosos, que não se classificam dentro da doutrina evangélica ou então católica, que infelizmente hoje estão sentindo o peso dessa bancada tão conservadora. E não é só nas questões dos avanços sociais, até mesmo na educação. Os deputados aprovaram a escola livre, segundo críticos, a mordaça na escola. Inclusive é um projeto absurdo, né? Um projeto que vale salientar que em outros estados, em outras capitais já tentaram passar, mas infelizmente não passou. É uma réplica, na verdade, do filho do deputado Jair Bolsonaro, que na época era deputado estadual no Rio, que também não passou. E, na verdade, ele está sendo reproduzido através desse movimento, que é outro movimento fascista chamado Movimento Brasil Livre. Na verdade, um movimento político que não só para querer desestabilizar o governo mesmo, mas para tirar a garantia de direitos humanos, eu falo de direitos das minorias, homossexuais, a população LGBT em geral, direitos de negros, mulheres que foram conquistados a duras penas até hoje pela força do movimento, mas infelizmente a gente vê que ele cresce muito. A gente vive hoje dentro de uma sociedade muito conservadora. Quando a gente vai ver hoje a quantidade de pessoas que ainda defendem
ações como essa do Escola Livre, as pessoas que ainda se deixam levar por mentiras como esse do ideologia de gênero, que na verdade só serviu para excluir a discussão em prol das minorias dentro das escolas, que na verdade os movimentos sociais não queria nem quer, por exemplo, fazer apologia ao sexo, não quer fazer apologia à homossexualidade nas escolas. Nós queríamos sim trabalhar a questão de garantir a dignidade e o respeito voltada para essa população, garantir inclusive uma discussão que a escola ela servisse de ferramenta para denunciar abuso sexual mesmo, que a gente sabe que hoje dentro dos próprios lares algumas crianças ainda passam, e que a escola ela fosse esse mecanismo, que a escola fosse essa arma para identificar através dos educadores esses casos e denunciar. Mas infelizmente eles usam de documentos falsos, usam de situações baixas mesmo para acabar com essa luta. E é uma pena, é lamentável que a sociedade acabe se envolvendo nessas questões, inclusive a igreja, que é lamentável se envolver num movimento desse político e tão nojento e mesquinho que se faz hoje dentro do nosso país. O presidente Obama, dentro de uma sociedade bastante conservadora, que é a sociedade americana, recomendou o uso do banheiro pela identidade de gênero, que eu acho que é um grande passo, um grande avanço, né? Com certeza. Não tem mais o que eu acredito que não tem mais o que se discutir a questão da identidade de gênero das transexuais. Não, mas não pode. Gente, se a questão realmente, se a definição de gênero realmente fosse o sexo, nós não teríamos a questão dos hermafroditas, que nascem com dois sexos e que, como é que se diz, e precisam também ter o direito do reconhecimento da sua identidade de gênero. A mesma coisa as transexuais. Tantas transexuais hoje que acabam ceifando a sua vida por não se identificar, é um ser feminino dentro do corpo masculino, vai muito além, na verdade, do sexo. Vai mesmo a questão do ser. E não queremos, não se trata de querer impor sexualidade para crianças, para criança não. O que se quer é uma discussão do direito ao respeito do gênero mesmo dentro das escolas. Presidente, tivemos uma mudança na linha de pensamento pela mudança política no país, não é? Temos um novo presidente interino, né, por até 180 dias. E ao anunciar o seu ministério, algumas críticas já surgiram, que não há participação de mulheres, negros, fusão de alguns ministérios e perda de prestígio em algumas secretarias importantes no avanço social. E como é que a comunidade LGBT, especificamente a presidência aqui, junto com a sua diretoria, está avaliando esse momento no Brasil, um Brasil conservador? Olha, eu vejo a questão da fusão, eu acho de extrema importância. Um ponto positivo nessa questão é a questão da fusão. Acho que nesse momento crítico, nesse momento tão que o país hoje vive em relação à questão da economia, eu acho que é importante, inclusive redução de gastos. Eu só espero que essa fusão ela não venha para retirar o que já foi conquistado, que dentro realmente, por exemplo, tudo que vem ligado à questão dos direitos humanos agora passou para a pasta do Ministério da Justiça. Eu espero que lá dentro do Ministério da Justiça essas discussões elas continuem em prol da população LGBT, em prol das mulheres, em prol do negro, em prol dos indígenas, entre outras minorias que infelizmente estão massacradas e que têm os seus direitos negados, né? É uma pena não ter a participação, né, negro da mulher dentro dessa nova gestão, mesmo que temporária ou não. É uma pena para se trabalhar a questão do recorte de gênero, né?
recorte de gênero mesmo, o papel importante da mulher. A mulher está lá dentro desse governo para se discutir mesmo essas políticas, o próprio negro. Agora, espero que mesmo não tendo, não sei nem se posso esperar, mas eu acho que é cedo ainda para se saber o que realmente, que caminho vai levar esse rio, mas espero que esses recortes, eu espero que essas políticas elas venham ter continuidade. Já há uma manifestação, uma crítica também no posicionamento na esfera do planejamento, quando o ministro se posiciona que defende a aposentadoria agora com mais 5 anos, né? Ou seja, se o cálculo já daria 95 e 90 para as mulheres e 95 para os homens, agora ele quer arredondar para 100 anos. Até quando nós vamos trabalhar para conquistar a aposentadoria, se esse governo quer essa equação de 100 anos? Sim, é uma atitude, eu acho que talvez até irônica, engraçada. Nós sabemos que hoje com essa questão mesmo da criminalidade, o nosso jovem está morrendo mais cedo. Com isso também, como é que se diz, a maioridade do idoso também, a faixa etária está caindo. Ou seja, chegar aos 100 anos com esse descontrole hoje, que nós sabemos, 100 anos o quê? Se aposentar o quê? Depois que morrer? Que hoje a faixa etária, digamos que hoje é 67, 70, infelizmente. Nós não temos um país onde o idoso ele tem uma vida tão durável. Então, ou seja, 100 anos, eu fico assim às vezes sem entender, né? Que cálculo é esse, que cálculo mirabolante, de onde se tira. 100 anos, ou seja, depois de dois ou então, quem sabe, uma década de falecido, essa pessoa vem adquirir pensão, infelizmente. Né? Conversamos com o Nildo Corrêa, presidente do Grupo Gay de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Próximo bloco a gente fala sobre a confusão que terminou em pancadaria entre torcedores de CSA e CRB no estádio Rei Pelé. Vamos saber quais as providências que estão sendo tomadas pela Justiça para punir os agressores e evitar novos episódios de violência nos estádios alagoanos.